Muito bem, vamos lá. Uma beleza de frio hoje. Loucura, né? Mas tá bom, vamos lá, muito bem. Pessoal, como eu disse, em algum dia dessa semana nós... ok. Algum dia dessa semana... Bom dia, Thelma, bom dia, bom dia, bom dia. Algum dia dessa semana, uma aluna nossa mandou mensagem dizendo que gostaria muito que nós falássemos sobre as virtudes dos santos e etc, né? Porque estava conversando sobre as Crônicas de Nárnia com algumas amigas, explicando as virtudes que estão presentes ali e etc, né? Mas tem uma coisa importante a ser dita aqui. Nós vamos fazer, sim, sinal também mais ou menos. Tá bom agora. Eu acho que é porque tava conectado no Wi-Fi de casa ainda, meu bem. Aí foi desconectando aos poucos e deve ter dado uma travada na internet aqui. Mas tá bom. Então, falava sobre as virtudes ali, né, das Crônicas de Nárnia com algumas amigas que haviam lido, e elas nunca tinham visto desse modo, apesar de terem lido, né, e etc e tal. Pois bem, veja, duas coisas importantes aqui. Eu acho muito legal, acho que é fantástico, muito proveitoso que nós falemos assim sobre personagens, livros, filmes, qualquer coisa que seja aqui que tenha alguma raiz de formação do imaginário. Eu acho fantástico. Só que quanto à vida dos santos, não, ok? Por um simples motivo, assim. Falar sobre a vida dos santos, e nós podemos fazer isso aqui também, tá bom? Falar sobre a vida dos santos exige que nós falemos sobre algo muito maior e mais elevado do que as virtudes, tá certo? Exige que nós não nos fixemos exclusivamente nas virtudes, mas o motivo pelo qual eles viveram as virtudes, ou quem vivia neles, entende? Para que eles fossem santos, né? Melhor dizendo. Então veja, quando nós falamos sobre a vida dos santos, é mais do que falar sobre um homem virtuoso, ok? É falar sobre um homem que deixou com que Deus contasse a sua história, entende? Dizendo de modo mais mais simples aqui a coisa, entende? Então veja, para falar sobre a vida dos santos, nós precisaríamos falar sobre a vida espiritual, e não sobre a vida de virtudes em si, mas sobre o motivo pelo qual, sobre o fundamento profundo da vida de virtudes dos santos, né? Esse é o modo pelo qual nós falamos sobre a vida dos santos. Agora vejam, como é que nós decidimos fazer isso aqui então? Nós vamos de vez em quando abrir aqui as lives e falar sobre, então, algum filme ou livro e etc, né? E aí eu pensei, essa semana, né, no início da semana eu assisti a um filme chamado 12 Homens e uma Sentença, tá certo? É um filme, assim, de 1957, ainda em preto e branco, tá certo? Na época em que Henry Fonda era vivo, e ele de fato é o astro do filme, né? E Henry Fonda foi um ator que de fato se destacou muito no cinema, sobretudo nos filmes sobre o Velho Oeste, né? Filmes de Bang Bang, né, e tal. Pois bem, então o Henry Fonda é o ator principal do filme. De fato, o filme se passa inteiro numa sala fechada, com 12 homens, tá certo? E eles passam ali o tempo todo do filme debatendo a respeito de uma sentença, né? O nome é bastante sugestivo, né? A respeito de uma sentença que eles precisam dar para um caso que foi levado ali a julgamento, né? De um rapaz, de um menino de 18 anos, né? Que está sendo acusado de ter assassinado seu pai, ok? Então, basicamente é isso. O menino foi acusado de ter assassinado seu pai. Há um júri estabelecido, né? Como vocês bem sabem, são homens comuns que são convocados para o júri para participar de todos os dias de julgamento. E
como que estabelecer a sentença, né? É assim que funciona num julgamento. E aí eles passam horas lá dentro e etc, né? Essa é mais ou menos a tarefa que eles têm. Então o júri, tá certo, composto por esses 12 homens, né? Se senta lá naquela sala. Existe um moderador, né? Um dos homens que vai dirigindo ali, né? O julgamento, a conversa deles e etc. E é interessante porque, como o caso é um caso fortemente, vamos dizer assim, exigente, tá certo? O que esses homens fazem? Imediatamente eles se sentam na sala e perguntam o seguinte, né? Então vamos fazer uma votação, tá certo? Quem é que vota a favor da condenação? E aí levantam as mãos assim, 5 homens no primeiro momento, 6, 7, aí vão levantando aos poucos 8, 9, 10, 11, e o 12º não levanta a mão, que é o personagem do Henry Fonda, né? Ele não levanta a mão como a favor da condenação do rapaz. Então ele, em não votando a favor da condenação do rapaz, ele de fato vota pela sua liberdade. Mas é interessante porque, e esse é um momento muito, muito tocante do filme, porque ele não vota contra a condenação do rapaz porque ele acha imediatamente que o rapaz é inocente, porque ele tenha chegado a essa conclusão previamente, né? Ou que ele tenha de fato entendido coisas que ninguém entendeu, ou algo nesse sentido aqui, né? Ele simplesmente não consegue levar todas as provas de acusação contra o rapaz como, tá certo, sendo verídicas, entende? Como imediatamente evidentes e como, né, necessariamente condenatórias e pronto, tá certo, acaba o caso aqui e vamos embora. De fato ele quer levantar uma discussão, e aí ele diz assim, tem uma fala dele nesse momento que é muito boa. Todos eles de fato ficam meio chocados ali com a situação, né? E ele olha para aquela situação e diz o seguinte, né? Olha, eu na verdade eu não tô assim, eu não acho que ele seja inocente imediatamente. Eu não tô dizendo que ele é inocente nem nada do tipo. Eu simplesmente quero que a gente discuta um pouco mais, que a gente pense um pouco mais nessa situação. E por um motivo bastante simples. Nós não estamos nos decidindo de algo simples. Se nós condenarmos esse rapaz, ele vai para a cadeira elétrica, ele morre. Entende? Então nós precisamos discutir um pouco mais, pensar um pouco mais naquilo que nós vamos decidir, porque caso contrário a gente está condenando alguém à morte, tá certo? Sem nem ao menos pensar nas evidências, sem nem ao menos pensar no caso, sem nem ao menos levar em consideração a possibilidade de que ele seja inocente. Eu quero que vocês pensem, nós condenamos ele à morte, e se ele for inocente? Ele tem 18 anos. Entende? Pois bem, e aí começam algumas discussões, né? Tem 2 homens especificamente, né? Nós não temos muito tempo, seria muito legal se eu pudesse destacar todos eles, né? É interessante porque eu tô dizendo só homens, né? Porque a intenção do filme não é dar nome a esses homens. De fato é que eles permaneçam anônimos, eles são parte de um júri. Então eles precisam permanecer anônimos, né? De algum modo, né? De alguma forma. E veja, é muito legal o modo como... Vocês precisam assistir esse filme porque em meados do século passado, ali na década de 50, 40, 50, 60 até, estendendo, esticando um pouco mais, né? Os homens de fato sabiam fazer filmes, né? Você veja, você vai pegando alguns detalhes ao longo do filme, assim, ó, que são pistas que vão sendo deixadas pelo diretor, né? E que fazem com que nós consigamos ter uma espécie de vislumbre sobre algo que vai acontecer lá na frente, entende? É uma espécie de promessa. Você tem uma promessa sobre algo, sobre uma espécie de enredo particular dos personagens que vai se desenvolver no futuro. Então, por exemplo, tem 3 personagens que eu queria destacar, 4 personagens que eu vou destacar aqui, né? 4 homens aqui. O primeiro deles é um evidente iracundo, ok? Ou seja, ele é
Ele é um colérico, tá certo? Que evidentemente possui o vício da ira. Ele, num determinado momento, muito rapidamente, ele conta a sua história. Qual é a história dele? Ele tinha um filho, ele tem um filho, aliás, que atualmente, né, no momento do filme, tem 21 anos, e ele não vê o filho dele há 6 meses, eles não se falam. O filho foi embora depois de ter dado 2 socos na cara dele, ok? Porque aos 9 anos de idade, o filho dele apanhou numa briga, algo do tipo, e aí ele disse que faria daquele menino um homem, tá certo? Isso seria a última coisa que ele faria na vida dele, entende? Ele promete pra ele mesmo que ele faria daquele menino um homem, a tal ponto de que aos 21 anos de idade ele não vê mais o filho há 6 meses e o filho dele deu socos na cara dele, ok? Então foi o modo como ele criou o filho, esse primeiro sujeito. Então fica uma espécie de vislumbre, tá certo? De uma espécie de rancor com aquele menino, com o filho dele, tá certo? Ele guarda um rancor do filho dele. Ele mostra a foto do filho, guarda na carteira de novo e passa a cena. Tem um outro sujeito que demonstra ser muito impassível, ou seja, nada o abala, então ele nunca soa. Está um dia assim de absurdo calor, todo mundo reclamando do calor, eles não conseguem nem ao menos ligar o ventilador, porque no fim do filme a gente descobre que o ventilador possui, né, ali a sua conexão de energia anexada ao disjuntor da luz. E como ainda estava de dia, a luz não estava acesa, então eles não conseguiam ligar o ventilador. Então eles precisavam acender a luz para ligar o ventilador. Pois bem, isso a gente vê no final do filme. Mas então eles passam um calor infernal ali, né, por um longo período do filme. A gente vê a agonia deles, né, pelo calor e as discussões calorosas ao mesmo tempo, né? Então tudo isso muito simbólico, né? E ao mesmo tempo, esse sujeito não soa e ele permanece de terno, impassível, sentado, tá certo? Sem nem ao menos derramar uma gota de suor, tá bom? Então, guarda essa informação. Nós vemos um outro sujeito que é evidentemente egoísta, autocentrado, e ele não tem a mais mínima capacidade de descrever, tá certo? Em palavras aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja. Tá certo? Ou justificar as suas ações racionalmente. Ele não, de fato, age por qualquer virtude que seja. Ele simplesmente se deixa levar pelo modo como as suas paixões, pelo modo como seus impulsos, instintos e afetos o direcionam para que ele haja. Então, ele faz aquilo que meio que dá na telha. Aquilo que ele é impulsionado a fazer, ele faz. Então, por 2 momentos diferentes ele se levanta. Por um momento ele se levanta meio irado porque as coisas estão atrapalhando para ele que ele vá para o jogo que ele deseja ir, né? Que ele está com os ingressos ali. E num primeiro momento ele levanta e vai para o banheiro e etc. E isso para a discussão, porque se um dos membros do júri não está presente, saiu, então a discussão precisa parar. Eles fazem uma pausa obrigatória porque ele simplesmente se levanta. No outro momento ele se levanta porque está irado e etc. Em vários outros momentos ele levanta a voz, mas por um motivo de fato sentir-se atrapalhado de algum modo, percebe? Então ele tem um impulso para agir de um determinado modo, as pessoas que estão em volta o atrapalham de agir daquele determinado modo, ele possui certos empecilhos, uma força externa que o impede de fazer aquilo que ele deseja de fato, e então ele se irrita com aquilo, né? Mas é algo muito raso, passa fácil, entende? Pois bem, e logo ele volta ali para as discussões e etc, mas ao mesmo tempo sem justificarem nada, ele simplesmente passa o tempo fazendo piadas e tudo isso. Então esse é um terceiro homem. O quarto que eu queria destacar é um senhor, um velhinho, tá certo? Nós vemos que de fato ele, no primeiro momento ele reluta em levantar a mão, mas ele levanta a mão na condenação, né? A minha cunhada entrou agora, foi ela que me indicou o filme. Então ele mas levanta a mão, depois ele é assim o primeiro a ir contra os outros todos e a favor do único homem, né, que é interpretado ali pelo Henry Fonda, que no final a gente descobre que o nome dele é Davis, né, que no fim ele se apresenta pro velhinho do lado de fora lá do fórum, né, digamos assim. E aí ele, esse velhinho, ele tem certas dificuldades assim locomotoras, porque ele é um senhor, né, então ele levanta com certa dificuldade, ele se vira com certa dificuldade. Tem um determinado momento em que um dos membros do júri, um outro senhor que está meio doente, né, ele diz alguma coisa, esse velho se levanta e diz: eu queria ser um pouco mais jovem. Esse homem me irrita de verdade, entende? Né? Então,
e tem ali as suas forças já se esvaindo, né? Por ser um homem já de idade avançada. Mas ao mesmo tempo a gente nota por alguns takes, e você vê, os diretores daquela época sabiam fazer filmes. Tem um take específico, dois, né? Tem dois momentos específicos, um na metade do filme e outro no final, em que a câmera fica no rosto dele exatamente, ok? E a gente consegue ver os olhos grandes e azuis daquele senhor de idade. E o diretor faz questão de colocar o take bem assim, né? Num recorte do rosto daquele senhor para mostrar que ele não tem nenhuma evidência de óculos. Vocês sabem que as pessoas que usam óculos têm marcas, né? Então, o senhor não usa óculos, tem olhos azuis, enxerga perfeitamente bem e não tem nenhuma marca. Então, destaquei esses 4. Tem um quinto homem que me veio à memória agora, mas porque é interessante que ele, de fato, ele não tem a capacidade de se firmar em lado nenhum por opinião própria. Como ele não tem uma força de vontade para dizer, né, eu julgo desse modo porque isso. Não, ele simplesmente vai conforme a onda tá levando, né? Então, ele fica o tempo todo fazendo piadas, falando sobre o seu trabalho e etc. E vai na onde a maioria tá, né? Se a maioria tá a favor da condenação, ele tá a favor. Se a maioria tá a favor da absolvição do rapaz, ele tá a favor da absolvição. Pois bem, ao longo do filme, o personagem principal, né? Ele de fato levanta algumas das provas que foram colocadas contra o rapaz. E ele vai notando as falhas das provas. Ele se coloca em primeiro lugar como um arquiteto. Ou seja, então é evidente que até certo nível ele sabe fazer cálculos. Então a primeira prova que ele coloca em xeque é a prova do senhor, de um velhinho que havia colocado que ele ouviu o menino dizendo que ia matar o pai. Mas o apartamento deles era de frente para um trilho de trem. Assim, o prédio, imagina, o trilho do trem, e havia um prédio do outro lado. Ou seja, havia uma dificuldade de discernir o que estava sendo dito no apartamento de cima em decorrência do trem que estava passando naquele momento. Inclusive, ok? No momento da morte do pai do jovem. E a prova de uma moça que estava do outro lado, do prédio do outro lado, e disse que viu, né? E aí fala sobre, mais uma vez, o trem passando e etc, né? Então tem todas essas coisas que são levantadas. A moça que olha de um lado, através do trem, o senhor que escuta enquanto o trem está passando, e essas são algumas das provas. A faca utilizada foi uma das provas também, e o senhor que morava embaixo ter dito visto, né? Foi uma das provas também. Ao longo do filme, eu queria muito que vocês assistissem, né? Depois vocês procurem, tem lá na Lumine, né? Ele vai mostrando que essas provas todas têm falhas. Primeiro, o senhor não poderia ter ouvido porque o trem estava passando naquele momento. Segundo, o senhor não poderia ter visto porque ele tinha uma dificuldade de caminhar. Ele não conseguiria ter chegado a tempo na porta dele para ver o menino descendo. Terceiro, o menino, ele facilmente poderia ter se esquecido, né, do filme que ele havia assistido no cinema, porque ele alega ter ido ao cinema, né, naquele momento, entre 11 e 3 da manhã, ver algum filme, mas ele não se lembra o filme, etc. E aí, as provas colocadas são as seguintes. Bom, vocês assistem, né, eu não vou dar todos os spoilers, estão brigando comigo aqui já. E por último, no final do filme, quando 2 apenas permanecem contra, aliás, 3 permanecem ainda contra, ou melhor dizendo, a favor da condenação do menino, é o momento em que o segundo take do diretor vai no rosto daquele senhor. Ele diz o seguinte: olha, eu notei que aquela moça tem marcas iguais às suas aqui, né? Iguais a daquele homem que eu disse que era impassível, né? Não suava nem nada e tal. E aí, esse é o momento em que a última prova cai por terra. Então ela estava deitada na... Eu não vou dizer, né? Pois bem, qual é o objetivo de eu apontar toda essa realidade aqui? É olhar para 2 homens especificamente, ok? Botei todas essas provas, mas no final das contas, um apenas permanece a favor da condenação e todos os outros 11 querem que o menino seja absolvido, né?
E aí o personagem principal se coloca de pé, olhando para esse outro homem. Eles já haviam tido alguma desavença ao longo do filme ali, né? Muito interessante isso, porque ele faz com que esse sujeito aqui, que é o claro iracundo que eu disse para vocês, se desestabilize em algum momento e sirva como prova para aquilo que ele tá colocando a favor da absolvição do menino. É muito, muito legal, assim, de fato é muito bom. E aí vocês veem o seguinte: o critério último, tá certo? O critério último desse rapaz, desse senhor que é iracundo, tá certo? Que em vários momentos desrespeita aquele senhor de idade, avança pra cima do personagem do Henry Fonda, tá certo? Levanta a voz no meio de todos os outros, né? Era uma motivação, né? Afetiva, ok? Porque eu disse pra prestar, e vocês prestem atenção nessas cenas específicas, assim. Naquele momento em que ele mostra a foto do filho, no final ele pega aquela foto com o filho, rasga aquela foto e aí ele se coloca a chorar e diz que era a absolvição do menino, né? Ou seja, ele estava de fato como que descontando naquele rapaz, ele estava descontando no réu a raiva que ele estava guardando em si do seu filho, né? Ou seja, a motivação para sua ação era uma motivação evidentemente viciosa, evidentemente baseada em um vício, evidentemente baseada nos seus afetos desordenados. Ele não estava pensando, tá certo, no melhor, na verdade, no bem, tá certo? Ele não estava pensando naquilo que seria melhor para, em primeiro lugar, né? A justiça a justiça ser realizada no ato do julgamento, ou seja, dar ao menino aquilo que era devido a ele, e não estava pensando em fazer isso com base na verdade, ok? Ou seja, condenar ou absolver o menino com base naquilo que é verdadeiro. O único que, no primeiro momento, faz isso é o personagem do Henry Fonda. O que eu quero que vocês notem com isso aqui? Nesse momento nós vemos dois lados opostos de uma mesma moeda, entende? Uma justiça, um conceito de justiça deturpado, voltado para ira, para simples imposição de força, tá certo? Para que uma vontade particular seja realizada, independente da verdade, independente do bem, mas para o bel prazer daquele que julga, ok? E a verdade, base de um julgamento verdadeiramente justo. Deu para entender? Então essas duas coisas são colocadas uma em face da outra nesse momento aqui, tá certo? E vocês vejam o seguinte: ao longo do filme nós vamos vendo um movimento, uma espécie de movimento de conversão nos personagens. Por que eu quero que vocês notem isso? O professor Olavo de Carvalho diz o seguinte: basta que um homem, no meio de tantos outros, tá certo, ame a verdade verdadeiramente, para que todos os outros, aos poucos, possam conseguir converter-se a essa verdade. Porque a verdade encanta, ok? Nós, homens, somos naturalmente inclinados ao bem e à verdade. Se existe alguém que nos aponta verdadeiramente, tá certo, por esse caminho aqui, nós vamos nos inclinar para lá. Nós vamos querer isso aí. Mas é necessário que alguém esteja ali de verdade. Ame isso aí de verdade, entende? Então, a postura do personagem do Henry Fonda, que no final nós descobrimos que é o Davis, né? É essa. Um amante da verdade, um amante do bem, um amante desses dois transcendentais, digamos assim, tá certo? Que fazem com que todos os outros aos poucos vão se encantando por isso aqui. Um homem, aquele que eu coloquei em quinto lugar, né? Se encanta por isso e vai meio sem saber, ele só vai porque a maioria tá indo, então ele não sabe muito bem porque que ele tá fazendo isso. Aquele homem impassível, tá certo? Ele soa no final e ele vê que ele não tem tanta segurança assim naquilo que era a sua segurança, então ele se converte, ok? Aquele homem que estava querendo realizar simplesmente a sua vontade, seu prazer e etc, né? E os outros eram um empecilho. Ele quer que o menino seja absolvido, mas ele não sabe muito bem descrever o porquê, ou seja, ele não tem critérios intelectuais para dizer o porquê. Ele simplesmente vai pelos afetos, mas ele vai, porque ele fica encantado por aquilo ali de certo modo, e ele não consegue dizer isso, é colocado até em xeque, né? Alguém se levanta e diz: mas por que você está se convertendo agora? Como é que é isso? E ele
eu não sei, é porque eu quero, né, e tal. Então ele não sabe muito bem descrever, entende? Ele não tem essa capacidade porque o critério ainda é afetivo. É o bem imediato, né? Ele é muito concupiscível, digamos assim, né? Podemos colocá-lo até como um sanguíneo, né? Mas ele vai porque encanta de algum modo. Aquele senhor, ele diz isso logo de imediato, no momento em que ele se levanta a favor do único homem, tá certo? Ele se levanta e diz o seguinte: olha, é difícil que um homem se posicione contra todos os outros, entende? E é por isso que eu vou ficar do lado dele, porque ele foi corajoso o suficiente para se posicionar contra todos nós. Então parece que, tá certo? Existe algo de verdadeiro no que ele está dizendo. Só pode ter algo de verdadeiro no que ele está dizendo. Caso contrário, esse homem não ficaria contra todos os outros. Ok? Porque aí a gente poderia levantar duas hipóteses aqui para além daquilo que é dito no filme. Um homem só se levanta contra todos os outros por dois motivos. Ou porque ele é louco, ou porque ele de fato está certo. Entende? Então, de fato, esse senhorzinho se aposta no acerto daquele primeiro personagem, que é o amante da verdade, digamos assim. Deu para entender? Então, essas são algumas imagens de virtudes e vícios que nós podemos tirar desse filme aí, se nós prestarmos bastante atenção. Eu queria que vocês assistissem, tá certo? Seria muito bom que vocês vissem pra gente poder conversar um pouco mais sobre isso ao longo dos dias aí, se quisessem, né? Pois bem, então, muito obrigado até aqui. Acho que é suficiente, né? Não vou me alongar muito, porque já estamos aqui há quase meia hora. Tá bom? Mas muitíssimo obrigado pela atenção. Nós faremos isso por mais vezes, né? Falando sobre livros e filmes e etc. E iremos conversando aqui, né? Pois bem, espero que tenha ajudado de algum modo, que vocês consigam notar aqui, né? Algo ali no filme, prestar atenção em algumas chaves de leitura, digamos assim, né? Pois bem, o filme se chama 12 Homens e uma Sentença, para quem chegou agora há pouco tempo, como a Ju, né? 12 Homens e uma Sentença, tá bom? Então assistam e deem atenção àquilo que eu disse aqui, que eu acho que vai ser de muito proveito para que vocês entendam mais profundamente aquilo que está sendo mostrado no filme. Ok, muitíssimo obrigado, Deus abençoe vocês, nós nos vemos na próxima então. Um abraço, gente, fica com Deus. Tchau, Ju, de nada. Tchau, tchau, gente.